Olá pessoal, continuando nossos estudos de administração de redes, agora nós vamos falar sobre a criação de certificados SSL e TLS para a gente poder habilitar HTTPS no nosso servidor, né? Poder habilitar também FTP seguro em nosso servidor e alguns outros serviços que a gente vai utilizar a criptografia para isso. Tá? Muito bem, o que é um certificado digital, né? Um par de chave pública, ele pode ser facilmente gerado, né, pra gente através do OpenSSL, muitas outras ferramentas, para prover criptografia assimétrica entre dois membros de uma comunicação. Então você, de posse da chave pública de alguém, você consegue cifrar para essa pessoa e ela, com a sua chave privada, vai conseguir decifrar. Entretanto, não há garantia de autenticidade quando a gente utiliza, né, de um certificado autoassinado. O que é autenticidade? É a confirmação de que são quem dizem ser, né? Porque eu posso facilmente gerar um certificado, um par de chave pública e dizer que eu sou o João das Couves, né? Então eu preciso, né, de alguma forma conseguir criar, né, um mecanismo de confirmação, né? E a cartilha do CERT-BR diz, né, que pode ocorrer de você se comunicar diretamente com o impostor, ou seja, de alguém tentar se passar por outra pessoa. O impostor pode criar uma chave pública falsa para um amigo seu e enviá-la para você, ou disponibilizá-la em um repositório. E ao usá-la, né, para codificar uma informação para o seu amigo, você estará, na verdade, codificando para o impostor, que possui a chave privada correspondente, e só ele também vai conseguir decodificar. Uma das formas de impedir isso é pelo uso, né, através do uso de certificados digitais. Então, o certificado digital é um registro eletrônico composto por um conjunto de dados, né, que distingue uma entidade e associa ela a uma chave pública. É um par de chaves, né, gerado e assinado por uma autoridade. Ele pode ser emitido para pessoas, empresas, equipamentos ou serviços na rede, por exemplo, um site de internet, e pode ser homologado para diferentes usos, como confidencialidade e assinatura digital. No nosso caso hoje, né, para não entrar muito em segurança da informação, a gente vai falar só sobre certificado digital e o uso dele como, como chave criptográfica para transferência segura de site HTTPS, e-mail ou FTP e qualquer outro serviço. Tá? Mais informações, consulte essa cartilha sobre cartilha de segurança da 7BR, a seção lá sobre criptografia, bem interessante. Muito bem. Fala-se de autoridade certificadora, né? Um certificado digital pode ser comparado a um documento de identidade, né? Por exemplo, um passaporte, no qual constam os dados pessoais e a identificação de quem emitiu. No caso do passaporte, a entidade responsável pela emissão e pela veracidade dos dados é a Polícia Federal, no caso do Brasil. No caso do certificado digital, essa entidade, né, que gera o certificado para o seu site é o que a gente chama de autoridade certificadora, a AC. Existem diversas autoridades certificadoras e o interessante do uso disso é que o navegador de internet confia na autoridade certificadora. E aqueles certificados que são assinados por essa autoridade, o navegador também passa a confiar. E aí a gente consegue ter aquele cadeadinho verde na conexão HTTPS. Né? Let's Encrypt é uma dessas autoridades certificadoras de nível global, né, que possibilita que pessoas e organizações no mundo todo possam obter e renovar e gerenciar chaves SSL e TLS. Tá? Esse certificado pode ser executado, usados, né, por páginas da web para habilitar a conexão segura de HTTPS. Esse é o objetivo da Let's Encrypt. Existem outras formas de certificado digital que você pode emitir para a pessoa, como o eCPF, algumas outras recursos assim. Assinatura digital, que a gente usa hoje em dia no Adobe da vida, no Adobe AC, para poder. Adobe DC, desculpa, para poder assinar documento digital, mas no caso da Let's Encrypt, ela fornece somente certificado do tipo SSL TLS para sites, tá? Para que todo mundo possa utilizar a criptografia no seu site. A Let's Encrypt é uma organização sem fins lucrativos, a missão é
criar uma web mais segura e que respeite a privacidade do usuário, promovendo a adoção em larga escala do HTTPS. Então, esse é o objetivo da Let's Encrypt. Se você quer, por exemplo, fazer um eCPF, você não vai conseguir fazer com a Let's Encrypt. Tá? Eles oferecem serviços gratuitos e fáceis de usar, de maneira que qualquer site pode adotar o HTTPS. Né? Mais informações, entra lá no site da Let's Encrypt, let'sencrypt.org/docs/FAQ, ali tem bastante informação interessante sobre o processo, né, que eles têm de gerenciamento das chaves, como é que eles fazem para assinar e o grau de confiança, bem legal. Existem muitas outras opções, tá? Eu fiz 2 recortes aqui do site da SetSig, dessa SecNet, por exemplo, um certificado do tipo Wildcard, né, que é esse Coringa, onde você coloca vários subdomínios com mesma chave criptográfica, então você poderia ter uma chave para loja.site.com.br, outra chave para webmail.site.com.br, para vários subdomínios Coringa, né? Ali a SetSig está cobrando em torno de R$91 por mês. Esse da SecNet está R$549 na assinatura anual. Então existem opções pagas, né? Existem várias autoridades certificadoras e empresas que fazem isso, e tem um custo um pouco elevado aí, dependendo da empresa que você está trabalhando, né, queira um certificado que não seja da Let's Encrypt, para dar um ar de mais seriedade ao site, você pode buscar outras opções, existem diversas. Como é que funciona, né, a questão do certificado Let's Encrypt? Ele está baseado no protocolo ACME, né, que é o protocolo de gerenciamento automático de certificado. Ele foi descrito pela RFC 8555, tá? Essa RFC aí diz o seguinte, né? Esse documento descreve um protocolo em que uma autoridade certificadora e um requerente podem usar para automatizar o processo de verificação e emissão de certificado. O protocolo também fornece recursos para outras funções de gerenciamento de certificado, como revogação de certificado. Então, esse protocolo definido pela RFC 8555 é a base do funcionamento da Let's Encrypt. Tá? Eu já registrei outros sites anteriormente e muitas vezes a gente tinha que fazer isso de forma manual. Né? Então você tinha que ir lá, copiar, pegar um texto, fazer uma entrada no DNS para comprovar que você era o dono daquele domínio. E aí depois eles disponibilizavam o arquivo que você tinha que fazer o download e instalar no seu servidor. Com esse protocolo ACME é muito mais fácil esse gerenciamento. Como é que a gente faz isso? Né? A gente usa o CertBot. Né? O CertBot é uma ferramenta para usar o certificado da Let's Encrypt. Ele funciona automático em sites de HTTPS, então se você tem um site rodando com Apache, rapidamente você faz isso. Tá? Ele é feito pela EFF, Electronic Frontier Foundation, como parte, né, desse esforço maior para criptografar toda a internet. Então, o CertBot é a ferramentinha que a gente vai utilizar. Neste vídeo, eu não estou fazendo a configuração automática do Apache, porque aquilo é muito simples de se fazer. Eu estou fazendo uma configuração manual via DNS para a gente, em alguns casos muito específicos, quando, igual na nossa turma de administração de redes, que a gente usa IP não roteável na internet, ou caso o teu provedor de internet, né, o data center que você hospeda seu servidor não consegue, não libera, né, as portas para funcionamento do protocolo ACME automaticamente. Tá? Então esse vídeo aqui é um pouco mais aprofundado, a gente vai fazer a validação manual do certificado e entrada manual lá no DNS. Depois eu faço um outro videozinho com o automático do Apache, que é muito simples. Muito bem. Então nós vamos usar o CertBot no Debian 10. Tá? Para isso, é muito simples, é apt install CertBot e também nós vamos precisar de dois pacotinhos. O CertBot, que é o pacote padrão, e este pacote, o Python 3 CertBot DNS RFC 2136. Esse pacote aqui, ele é o responsável por fazer a validação manual
via DNS. Então, leva-se em consideração que você já está com o teu gerenciador de pacotes do Debian instalado, funcionando, atualizado, né? Já fez a PT Update, a PT Full Upgrade. E aqui você vai fazer apenas a PT install, certbot, Python 3, certbot, -DNS, RFC 2136. Depois disso, que instalar, a configuração do certbot, a gente faz manualmente, né, via terminal ali. Vamos usar o comando certbot, certonly, menos manual, menos preferred challenges, DNS. Ou seja, nós vamos chamar o certbot para só gerar o certificado apenas. Nós vamos fazer um outro vídeo sobre o uso dos certificados, tá? Nós vamos fazer essa configuração manual e o desafio vai ser via DNS, tá? Então, quando você fizer isso, não entra, a primeira instalação ele vai pedir um e-mail para você cadastrar lá na EFF, para que você receba atualizações de segurança, informações importantes. Então você vai digitar o teu e-mail ali na tela do terminal. Depois disso ele pergunta se você aceita os termos de serviço, você tem que apertar o A para aceitar o termo de serviço, e depois ele pergunta se pode compartilhar o teu e-mail com a FF e alguns outros, né, alguns outros envolvidos aí nesse trabalho deles aí. Dá um sim, vai para a próxima tela. No próximo item, né, na configuração ali do terminal, ele vai perguntar para você, né, vai pedir para você entrar com os nomes de domínio que você quer registrar. Então eu registrei um domínio aqui lá no Freenom, esse nilsonmori.tk, e eu vou pedir DNS, eu vou pedir certificado baseado nesse DNS. Então coloquei aqui *nilsonmori.tk, ou seja, todos os subdomínios, nilsonmori.tk. Quando eu dou Enter, ele começa a gerar os certificados e vai para a fase ele gera um token, né, que você vai ter que publicar lá no teu servidor DNS. E ele também diz o seguinte, né, que ele vai publicar o IP da máquina que está fazendo a solicitação, porque eles têm um controle, tá? Lá na FF tem um limite, dá uma olhada no FAQ, lá tem um limite de requisições por hora, dependendo do tipo de domínio ou então tipo de cliente. No nosso caso aqui do laboratório de redes, vai ter bastante requisição, mas num caso real, onde você tem um servidor com o seu IP, dificilmente você vai ser barrado ali por questões de abuso de requisição. Tá? Dá um sim aqui também, um yes, e ele vai gerar um token, né, um valor aqui em token, e ele diz, olha, faz uma entrada DNS lá do tipo TXT, lá no teu servidor de DNS. O nome dela é _acme-challenge. E aí o nome do teu domínio, que no meu caso é nilsonmori.tk. Ele diz, olha, tem que colocar com esse seguinte valor, e esse é o texto que ele te informa para você registrar no seu servidor de domínio. Então aqui o terminal fica parado, aguardando essa validação de DNS. Você não faz nada. Nisso, você abre o navegador de internet, vai até lá o seu servidor de DNS ou na empresa que você registrou o DNS e coloca a entrada do tipo TXT, tá? O nome da entrada, _acme-challenge, e o valor que ele te informou lá no terminal. Faz essa entrada, uma entrada nova, salva essa entrada. E aí é importante a gente frisar aqui que, como a gente está falando de registro de DNS, tem um delay da propagação, né? A propagação não é imediata. Embora eu coloquei o TTL aqui como 300 segundos, né? O time to live desse registro, para ele propagar de forma mais rápida, a propagação do DNS demora. Então, se você acabou de fazer o registro, salvou lá no seu servidor de DNS, não volta aqui e aperta o Enter para continuar ainda. Tá? Você vai no terminal, aqui eu estou fazendo um exemplo no Linux, no Windows, né, e chama essa ferramentinha aqui a NS Lookup. Tá?
entra no NSLookup, abre o terminal, digita NSLookup, ele vai entrar em modo de uso, né? Você vai dar o seguinte comando: set que igual txt, ou seja, eu estou informando para o NSLookup que eu quero buscar no servidor de DNS entradas do tipo txt, né? Veja lá na aula de registro de DNS os vários tipos de entrada que a gente tem. Estamos trabalhando aqui só com txt. Muito bem, uma vez que eu coloquei aqui o set que é igual txt, dei enter, na próxima linha eu coloco o nome do domínio que eu quero que ele resolva. E o domínio é _acme-challenge.nilsonmori.tk. Eu dou um enter, ele vai fazer uma consulta, que ele está usando o servidor do Google, o secundário do Google DNS. Isso vai até o servidor de DNS onde você registrou e ele vai trazer a resposta. Bom, a resposta do texto que eu coloquei lá no meu servidor de DNS é essa, então eu trouxe lá Acme, -challenge.nilsonmoro.tk, entrada txt, essa aqui, L maiúsculo, underline, B1 até o final. Esse é o token que ele vai informar. Cada vez que você gerar, rodar, ele vai dar um token diferente que você tem que atualizar no servidor de DNS. E demora um pouquinho para propagar. Então, só volte para essa tela aqui quando você tiver um resultado ok aqui no NSLookup. Você tiver o resultado como o valor que você registrou no servidor DNS. Depois que isso deu ok, você volta lá no terminal e dá um enter para continuar, que ele vai fazer a verificação do registro lá no DNS. Uma vez que ele fez a verificação do registro DNS, ele vai dar ok, que é congratulations, e a sua chave, né, o teu conjunto de chaves, a chave privada, a chave pública completa, estão todas aqui dentro de etc, Let's Encrypt Live e o nome do seu domínio, no meu caso, nilsonmori.tk. Tá? Para exibir o certificado aqui, eu dei um cat no certificado, cat/etc Let's Encrypt Live, nome do domínio, nilsonmori.tk/cert.py. Então aqui está o certificado válido, gerado pela Let's Encrypt através do CertBot como ferramenta. Beleza? Então agora nós vamos fazer uma parte prática aí desse registro de certificado. Olá pessoal, então vamos lá configurar o nosso certificado no servidor. Tá? Meu servidor, vou fazer esse acesso via Cockpit. Tá? Então vou acessar o IP do meu servidor. Aqui é jabasoftware.cloudns.asia. Ásia. 2.9090 e HTTPS. Tá? Via Cockpit. Então, vou dar um avançado aqui, que esse certificado que ele está usando ainda não é reconhecido. Depois a gente vai trocar mais para frente. Vai pedir usuário e senha para login no Cockpit. Para quem não está vendo esse vídeo pela primeira vez, não sabe usar o Cockpit, tem um vídeo aí no canal sobre o Cockpit, tá? Muito bem. Entrando aqui no Cockpit, eu vou em terminal e vou instalar o CertBot. apt update, beleza, já está tudo instalado. apt install certbot e python 3 certbot DNS RFC 2136. Muito bem, ele vai instalar alguns pacotes, algumas dependências. Só aguardar a instalação.
Prontinho. Depois de instalado, nós vamos executar o certbot. Então, certbot cert only, vamos copiar aqui, cert only, menos manual, menos preferred, dois R's aqui, preferred, challenges no plural, DNS. Então esse é o comando, certbot, cert only, menos manual, preferred, challenges DNS. Dá enter. Então a primeira vez que ele está executando, ele vai pedir um e-mail de cadastro qualquer. Importante que esse e-mail seu seja válido para você receber sempre as atualizações da EFF, tá? Sempre que tem uma novidade ou uma atualização de segurança é importante estar ciente. Aceito. Compartilhe o meu e-mail. Muito bem. Agora ele está pedindo qual é o domínio que eu quero registrar. Qual o domínio, né, do certificado que eu quero gerar. Então eu vou gerar o certificado para esse domínio aqui, jabasoftware.cloudns.asia. Então, jabasoftware.cloudns.asia e asterístico .jabasoftware.cloudns.asia. Enter. Ele está obtendo os certificados, ele já gerou um certificado, uns tokens, né, token aleatório, e ele está pedindo, né, se pode publicar o IP e tudo mais para poder seguir. Então, sim, ele exibiu aqui qual é a chave do tipo TXT que eu tenho que colocar no servidor de DNS, tá? Tem que copiar essa chave aqui certinho, sem nenhum erro. Vou pegar aqui. Manual para copiar utilizando o cockpit, tá? Não é Ctrl C. Você usa para copiar o Ctrl com Insert, tá? Então, aperta Ctrl Insert ou aperta Ctrl Insert direto no terminal, ele vai copiar para você. Vamos colar aqui. Pronto, essa é a chave, o token que ele gerou. 8Q9GTCM, final X minúsculo, X maiúsculo, 0. Muito bem, então esse aqui é o registro. O que ele quer? Qual é o domínio que eu tenho que registrar? Esse daqui, ó. Essa entrada do tipo TXT que eu tenho que fazer lá no servidor de domínio. Então, Ctrl Insert, copiei aqui. Então, eu tenho que criar uma entrada do tipo TXT underline active challenge na Jabasoft Cloud NS ASIA. Então vamos lá. No servidor de DNS ou no cluster, na ferramenta, no registro que você usa, se é Cloud NS, se é Freenom, se é o registro.br, por exemplo, se é qualquer uma, tá? Então vou aqui no meu registro de zona aqui do Java Software e vou criar uma entrada do tipo TXT, tá? Entrada do tipo TXT. Então vou adicionar essa entrada aqui do tipo TXT. TXT. Qual host? Bom, o host é esse aqui. Acme-challenge. Então vou colar aqui. Acme-challenge. .javasoftware.cloudns.asia. E qual é o valor? O valor é esse aqui que o software gerou. Muito bem. Agora eu vou salvar. E vamos aguardar uns instantes para propagação
da zona do DNS, tá? Quando ele tiver propagado, eu volto. Isso aqui demora um pouquinho, dependendo do servidor, demora uns 15 minutinhos, tá bom? Bom, gente, a propagação já aconteceu. Vamos testar aqui agora via terminal, tá? Eu registrei aqui a entrada que ele me informou. Vamos utilizar o NS Lookup, tá? Dentro do NS Lookup, eu vou alterar a configuração dele para fazer as perguntas de registro tipo TXT. Então, vou digitar set que é igual TXT, ou seja, as perguntas que o NS Lookup vai fazer para o servidor DNS são sobre registros do tipo TXT. E agora eu vou perguntar sobre o domínio acme-javasoftware.cloudns.asia. Opa, deixa eu dar uma olhada. Cloud, aqui, acme-challenge java software.tk. Software. Isso. Essa foi a resposta, tá? A resposta do DNS para o domínio, então tem que prestar atenção na hora de digitar o domínio aqui. A resposta foi do tipo TXT, é aquela que eu acabei de cadastrar ali, demorou uns 5 minutinhos, tá? Muito bem. Agora eu volto para o meu terminal aqui e dou um Enter para continuar o processo de validação. Aqui, aguardando verificação. Pronto. Consegui. Congratulations. Consegui a validação. Tá? É a segunda vez que eu estou rodando, tá? Aqui o comando. Eu me embananei aqui porque a primeira vez que ele fez, ele pediu 2 vezes, ele me deu 2 tokens para registrar. Tá? Então, se você está registrando um ponto asterístico aqui, tá? Esse asterístico ponto qualquer coisa, que é o coringa do teu domínio, presta atenção na hora que ele for fazer aqui, que ele pode pedir dois desafios aqui no DNS. Então você vem aqui e adiciona outra entrada do tipo TXT. O que eu estava fazendo era editar. Não, você pode ter mais do que uma entrada do tipo TXT. Tá? Então é importante ficar ligado para esse detalhezinho aqui. Se você está registrando vários domínios, você pode pedir algumas entradas, mais do que uma, às vezes, tá? Eu já limpei a tela aqui, acabei perdendo o registro. Mas é só esse detalhezinho para ficar atento. Facinho, pronto, já está. Aqui o nosso certificado está aqui dentro desse diretório, em etc let's encrypt live Java Software, tá? Então aqui dentro de Java Software Cloud ns.asia tem todos os arquivos aqui. Então, cat no cert.pen, esse é o certificado para o domínio que eu registrei. Tá? Num outro vídeo a gente vai passar a utilizar esse certificado. Agora foi só para a gente poder registrar o certificado mesmo via